Existe um tipo de perda que não vem de uma vez só, que vai chegando em camadas, uma depois da outra. Antes que você tenha tempo de processar o que aconteceu, já chegou mais uma. Ei, mais uma, até o ponto em que você para de contar o que perdeu, porque a conta ficou grande demais para caber dentro de você. Noemi conheceu esse tipo de perda. Ela não perdeu uma coisa. Ela perdeu tudo. O marido, os filhos, o país onde vivia, a identidade que havia construído ao longo de uma vida inteira. Até o próprio nome, ela mesma pediu para trocá-lo, porque o nome que tinha não cabia mais na vida que estava vivendo. Quando voltou para a cidade onde havia crescido, as pessoas mal a reconheceram. Não porque havia envelhecido, mas porque a dor havia transformado algo nela que ia além da aparência física. Havia uma mulher diferente dentro daquela pele. Uma mulher que havia carregado mais do que qualquer ser humano deveria carregar sozinho. E mesmo assim, ela voltou. Não desistiu. Não se perdeu no caminho. Não deixou que o peso de tudo que havia acontecido a enterrasse onde estava. Ele a voltou. E o que aconteceu depois dessa volta é uma das histórias de recomeço mais poderosas que a Bíblia registra. Uma história sobre o que cresce das cinzas de uma vida que parecia ter acabado. Sobre a fidelidade que aparece nos lugares onde menos se espera. Sobre a vida que insiste em voltar, mesmo quando tudo indica que não há mais nada para onde voltar. Fique até o final. Porque essa história tem algo a dizer para qualquer pessoa que já sentiu que perdeu demais para recomeçar. Belém não estava bem. A fome havia chegado de um jeito que não dava para ignorar. Não era o tipo de escassez que se resolve com um pouco de paciência e ajuste. Era a fome que muda os planos, que força decisões que em circunstâncias normais jamais seriam consideradas. E Elimeleque tomou uma decisão. Ele era o chefe da família. Tinha uma esposa chamada Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. E diante de uma terra que não estava produzindo o suficiente para sustentar o que havia construído, ele escolheu partir. O destino era Moabe. Moabe ficava do outro lado do Rio Jordão. Não era longe em termos de distância menos, mas era longe em termos de tudo que importava para um judeu daquele tempo. Era uma terra estrangeira, com costumes diferentes, com uma história complicada de relações com o povo de Israel, com deuses que não eram o Deus de Elimeleque e Noemi. Ir para Moabe não era apenas uma mudança geográfica, era deixar para trás a terra que o povo havia recebido como herança. Era trocar o familiar pelo desconhecido. Era apostar que a sobrevivência valia o preço de recomeçar num lugar onde você é o estranho. Elimeleque apostou. E a família foi, nos primeiros tempos, a vida em Moabe deve ter sido o tipo de adaptação difícil que qualquer pessoa que já se mudou para um lugar completamente diferente reconhece. Novas línguas, novos vizinhos, novos costumes, a sensação constante de não pertencer completamente a nenhum lugar, de ter deixado a terra natal, mas ainda não ter se tornado parte da nova terra. Mas a vida foi acontecendo. Os filhos cresceram. E chegou o tempo em que Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Orpá e Ruth entraram para a família menos 2 mulheres de outra cultura, de outro povo, de outra fé, que foram tecidas dentro da história de Noemi, de um jeito que ninguém poderia prever o quanto importaria mais tarde. Por um tempo, a família estava inteira. Não era perfeita. Não era o que Elimeleque e Noemi haviam imaginado quando jovens em Belém, mas estava inteira. E então, a primeira perda chegou. Elimeleque morreu. O texto não nos diz como. Não há detalhes sobre doença, sobre acidente, sobre o que levou aquele homem que havia tomado a decisão de partir, que havia apostado na sobrevivência da família num país estrangeiro, menos a morrer antes de ver o que aquela aposta produziria. Só sabemos que ele morreu. E Noemi ficou viúva em Moabe, longe de Belém, com 2 filhos, que eram o que restava de tudo
que havia construído com Elimeleque, ao longo de uma vida inteira. Numa cultura onde a segurança de uma mulher dependia completamente dos homens da família menos do marido, dos filhos, dos parentes. Ser viúva num país estrangeiro era uma vulnerabilidade que ia muito além da dor emocional, da perda. Era uma condição prática de instabilidade, de estar à margem de qualquer estrutura de proteção que aquela sociedade oferecia. Mas ela tinha os filhos, e os filhos tinham esposas. A família havia encolhido, mas ainda existia. Ainda havia uma estrutura. Ainda havia presença. Ainda havia o tipo de cotidiano compartilhado, que faz a vida parecer sustentável mesmo depois de uma perda. E então, Malon morreu. E Kilion morreu. Os dois filhos, um depois do outro. O texto não entra em detalhes. São duas frases curtas que registram o que aconteceu com uma objetividade que contrasta brutalmente com o peso do que está sendo dito. Leá de Nobo, os dois filhos de Noemi, morreram em Moabe, longe de Belém, num país onde ela havia chegado como estrangeira e onde agora estava completamente sozinha, sem marido, sem filhos, sem a estrutura familiar que era a única forma de proteção que aquela cultura conhecia para uma mulher. O que sobrou foram 3 viúvas: Noemi, Orpá, Ruth. 3 mulheres que haviam chegado àquela casa por caminhos diferentes e que agora se encontravam unidas pela mesma perda, sem homens, sem proteção formal, sem um futuro claro à frente. E Noemi, que havia perdido mais do que qualquer uma delas, precisava decidir o que fazer. Há um tipo de momento na vida que força uma escolha quando você menos tem energia para escolher, quando o peso do que aconteceu ainda está fresco demais para que qualquer decisão pareça boa, quando a dor está tão presente que pensar no futuro parece quase uma ofensa ao que acabou de acontecer. Noemi estava nesse momento e ela decidiu voltar para Belém. Antes de continuar, preciso pausar aqui por um momento. A história de Noemi fala de algo que vai além da perda menos. Fala de recomeço quando tudo parece tarde demais, de ter coragem de dar um passo quando o chão ainda estável. E isso ressoa com muita gente que acompanha esse canal. Pessoas que sentem que a vida financeira travou, que as oportunidades passaram, que é tarde para mudar. Ou é tarde. Assim como Noemi recomeçou do zero com o que tinha menos, existe um caminho real para quem quer mudar de vida financeiramente. Aprender a gerar uma renda extra pela internet é uma habilidade concreta que qualquer pessoa pode desenvolver. O link está na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Vale muito a pena verificar quando terminar de assistir. Agora, voltemos à história. Você que está aqui comigo agora, essa história está tocando em alguma coisa dentro de você? Já passou por uma perda que parecia grande demais para sobreviver? Deixa nos comentários. Quero muito ouvir você. A notícia havia chegado a Moabe, menos a fome em Belém havia acabado. O Senhor havia visitado seu povo e dado pão à terra. Para Noemi, aquela notícia foi como uma bússola apontando para o único lugar que ainda fazia sentido. Belém, a cidade onde havia crescido, onde havia se casado, onde havia construído a vida antes de tudo desmoronar. Ela se preparou para voltar. E as 2 noras se prepararam para ir com ela. Mas no meio do caminho, Noemi parou e pediu que voltassem. O que ela disse naquele momento revela uma mulher que, mesmo no fundo da própria dor, ainda conseguia pensar no bem das outras antes do próprio. Ela disse a Orpá e a Ruth que voltassem para as casas das mães delas, que haviam sido boas para ela e para seus filhos. Que o Senhor fosse bom para elas, da mesma forma, que encontrassem descanso na casa de novos maridos. E as 3 choraram. Não é difícil imaginar aquela cena. 3 mulheres no meio de um caminho de terra, entre 2 mundos, entre o que havia sido e o que ainda não existia, chorando juntas a despedida de uma vida que havia terminado antes do tempo. Orpá beijou Noemi e voltou, sem julgamento, sem culpa. Era a escolha sensata, a escolha racional, a escolha que qualquer pessoa ao redor esperaria que as 2 fizessem. Mas Ruth
não saiu do lugar. Noemi insistiu. Disse que a cunhada havia voltado para o povo dela e para os seus deuses. Que Ruth fizesse o mesmo. E então Ruth disse uma frase que atravessou os séculos e se tornou uma das declarações de lealdade mais bonitas que a língua humana já produziu. Não me peças que te abandone ou que volte para longe de ti. Porque onde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, eu morrerei. E ali serei sepultada. Não havia obrigação nenhuma. Rute era moabita. Seus laços com Noemi eram os laços do casamento, com um homem que havia morrido. Pelo costume da época, pela lógica prática de qualquer conselho que alguém pudesse dar, ela não devia nada a Noemi. E ficou mesmo assim, não por obrigação, por escolha. As duas chegaram a Belém juntas, e quando entraram na cidade, as mulheres do lugar começaram a se agitar. Olhavam, sussurravam, perguntavam umas às outras: essa é Noemi? A pergunta em si já dizia tudo. A mulher que havia partido era diferente da mulher que havia voltado, não apenas pelo tempo que havia passado, mas pelo peso que ela carregava de uma forma que as pessoas conseguiam sentir só de olhar. E Noemi ouviu as perguntas e respondeu com palavras que partiram o coração de qualquer um que as ouviu. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Noemi significava agradável, doce, o nome de uma mulher que havia saído de Belém com o marido, com 2 filhos, com uma vida que ainda tinha muito pela frente. Mara significava amargo. Ela estava dizendo que havia chegado com tudo e voltado com nada. Que o Senhor havia testemunhado a sua aflição. Que o nome que tinha não cabia mais na vida que estava vivendo. Era o tipo de honestidade que assusta. A recusa de fingir que estava bem. De sorrir para as vizinhas e dizer que havia sido difícil, mas que estava tudo bem. Agora, ela chegou em Belém e foi honesta sobre o que havia chegado com ela. Era o início da colheita da cevada, quando as duas chegaram. E Ruth foi aos campos. Havia no sistema agrícola daquele tempo uma lei de misericórdia. Menos os proprietários das terras deveriam deixar parte da colheita, para que os pobres, os estrangeiros e as viúvas pudessem apanhar o que os ceifadores deixavam para trás. Era chamado de espigamento. O era esmola. Era trabalho. Era uma dignidade construída dentro de um sistema que reconhecia que nem todos tinham terra própria. Ruth foi espigar e acabou indo para o campo de um homem chamado Boaz. Boaz não era um estranho na história. Era parente de Elimelec, o marido morto de Noemi. Um homem de posição, de caráter reconhecido, que chegou ao seu campo naquele dia e notou aquela mulher, que não conhecia, trabalhando entre os ceifadores. Perguntou quem era, e os servos contaram. Disseram que era a jovem moabita que havia voltado com Noemi de Moabe, que havia pedido permissão para espigar, que estava ali desde manhã cedo, sem parar para descansar. Boaz foi até ela. E o que aconteceu naquele campo naquele dia foi o início de algo que Noemi ainda não conseguia enxergar, de onde estava a menos, mas que estava se desdobrando com uma precisão que ia além da coincidência. Boaz disse a Ruth que não fosse a nenhum outro campo, que ficasse com as suas servas, que bebesse da água que os seus servos haviam tirado, que na hora da refeição, se chegasse e comesse com eles. Ruth se prostrou diante dele e perguntou por que estava sendo tão bondoso com ela, sendo ela uma estrangeira. Boaz respondeu que havia ouvido tudo, o que ela havia feito pela sogra depois da morte do marido, como havia deixado pai e mãe e terra natal para vir para um povo que não conhecia. Disse que o Senhor recompensaria o que ela havia feito. Ruth voltou para Noemi naquela tarde com mais comida do que uma espigandeadora comum jamais conseguiria juntar num único dia. E quando contou para Noemi onde havia estado, algo mudou no rosto da mulher que havia pedido para ser chamada de Mara. Noemi ouviu o nome Boaz e reconheceu. Disse a Ruth que aquele homem era parente próximo delas, que era um dos seus
Resgatadores. A palavra resgatador, em hebraico, goel, tinha um significado legal específico naquela cultura. Era o parente próximo que tinha o direito e a responsabilidade de resgatar o que havia sido perdido por uma família, de recomprar terras, de dar continuidade ao nome de quem havia morrido, de proteger aqueles que a família havia deixado para trás. Havia um caminho legal, dentro daquela cultura, para que Noemi não ficasse sem nada para sempre. E Ruth havia ido parar exatamente no campo do homem, que era esse caminho. Os meses passaram. A colheita avançou. E com a orientação sábia de Noemi, Ruth foi se aproximando de Boaz, de uma forma que respeitava os costumes e as leis daquele tempo. Havia outro parente com direito de resgate, antes de Boaz menos, e aquele parente abriu mão do direito quando entendeu o que estava envolvido. Boaz foi à porta da cidade, chamou os anciãos, fez tudo dentro da lei e se casou com Ruth, a mulher moabita que havia escolhido ficar com Noemi num caminho de terra entre dois países, que havia ido espigar em campos alheios para sustentar uma sogra que havia pedido para ser chamada de amargo, que havia ficado quando não havia obrigação nenhuma de ficar. Essa mulher agora tinha uma casa, um marido, uma posição. E então, nasceu um filho. E as mulheres de Belém, menos aquelas mesmas mulheres que haviam ficado sem palavras quando Noemi havia chegado de volta, tão diferente de quando havia saído, foram até ela e disseram algo que desfez em segundos tudo que o nome Mara havia carregado. Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um resgatador. Que o seu nome seja famoso em Israel. Que ele te restaure a vida e te sustente na tua velhice, porque tua nora, que te ama, e que vale mais para ti do que 7 filhos, o deu à luz, e o colocou no seu colo. E as vizinhas disseram que havia nascido um filho para Noemi. O menino se chamou Obed, e Obed seria o pai de Jessé, e Jessé seria o pai de Davi, e da linhagem de Davi viria, séculos depois, algo que o mundo inteiro ainda conhece. Tudo isso começou com uma mulher que perdeu tudo, que voltou para a casa vazia, que pediu para trocar o nome, porque a dor era grande demais para caber no nome que tinha, e que descobriu, no final, que a vida havia estado se reconstruindo ao redor dela, enquanto ela ainda carregava o peso de tudo que havia perdido. A história de Noemi não nega a dor. Não diz que foi fácil. Não pula as partes difíceis. Não tenta convencer ninguém de que perder o marido e os filhos num país estrangeiro era parte de um plano bonito que logo faria sentido. Ela mostra a dor inteira, o luto, a vulnerabilidade. A mulher que chegou de volta à cidade natal, tão diferente que as pessoas mal a reconheceram, que pediu para trocar o nome, porque o nome que tinha já não era mais ela. E então, mostra o que foi crescendo ao redor dessa dor. Uma nora que ficou quando não havia obrigação nenhuma de ficar, um parente que agiu com honra quando poderia ter virado as costas. Uma criança que nasceu de uma cadeia de escolhas, que começou com uma mulher que mesmo no fundo da perda, decidiu dar um passo em direção a algum lugar. Noemi não voltou para Belém, porque estava bem. Voltou porque era o único passo que conseguia dar. E às vezes, é exatamente isso que recomeço significa. Não o salto corajoso de quem já processou tudo e está pronto para o próximo capítulo, mas o passo pequeníssimo de quem ainda está no meio da dor e decide se mover, mesmo assim. Agora eu quero ouvir você. Já passou por uma perda que pareceu grande demais para sobreviver? Já chegou num ponto em que sentiu que a vida que tinha havia acabado e não sabia o que vinha depois? Escreve nos comentários. Uma linha já basta, porque o que você compartilha aqui pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje para dar o próximo passo. Se esse vídeo chegou até você de alguma forma, se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova esperando por você aqui. E o próximo vídeo já tá te esperando. Clica e assiste. Até lá. E Noemi pegou o menino